E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes no PC, galera. No dia 20 de janeiro de 2018, Alexandre Campelo tornou-se presidente do Vasco após toda uma polêmica envolvendo ele e o Júlio Brandt. Ele acabou vencendo as eleições e assim se tornando presidente do Vasco. E quando ele assumiu a presidência do clube, ele fez uma série de promessas a você, torcedor vascaíno, e a maioria dessas promessas, se não todas as promessas que ele fez, o Alexandre Campelo até agora não cumpriu. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, as 5 principais promessas do Alexandre Campelo que ele ainda não cumpriu e que certamente não vai cumprir até o fim do seu mandato. É, rapaziada, o cara entrou contra a vontade do torcedor vascaíno e ainda enganou todo mundo, falou que ia fazer isso, aquilo, chegou na hora, não fez nada. Então já vai deixando o seu like aí embaixo se vocês curtiram a ideia do vídeo de hoje, porque eu posso também fazer com outros clubes do futebol brasileiro, com outros presidentes safados que enganaram suas torcidas. Então, cara, é muito importante que você deixe o seu like aí embaixo. Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, @malfrãoFC. E agora sim, bora ver as promessas do Alexandre Campelo que ficaram só mesmo no conto de fadas. Uma das principais promessas do Alexandre Campelo assim que assumiu a presidência do Vasco foi de fazer uma gestão transparente, no qual o torcedor saberia o que estava acontecendo com o dinheiro do clube. Por exemplo, o jogador X foi vendido, o torcedor do Vasco saberia o que aconteceria com aquele dinheiro, aonde seria gasto para pagar salários, para pagar funcionários, para fazer contratações. Isso o torcedor iria saber, segundo Alexandre Campelo. Mas sabemos que não é assim que hoje vem acontecendo as coisas no Vasco. Um exemplo também é aonde está o dinheiro do sócio torcedor. O Vasco tem 100 e tantos mil sócios torcedores e tem 5 meses de salários atrasados de jogadores e de funcionários. Aí que vai a pergunta, cadê o dinheiro, cadê a transparência que o Alexandre Campelo prometeu quando assumiu a presidência do clube? Porque só ele sabe onde está esse dinheiro. O torcedor vascaíno que é sócio não sabe. Além de uma gestão transparente, o Alexandre Campelo também prometeu uma gestão profissional. Essa daí parece até piada, rapaziada. Essa gestão do Vasco pode ser tudo, menos profissional. Uma gestão profissional, por exemplo, foi o que fez o Bandeira de Melo no Flamengo, que recuperou o clube financeiramente e hoje acabou transformando o Flamengo numa das maiores potências, se não a maior do futebol sul-americano. Agora, o que faz o Alexandre Campelo no Vasco é totalmente o oposto. A gestão dele é tão patética quanto dos seus antecedentes, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, no qual eles vêm gradativamente afundando o clube. Tá ligado, cara? O Roberto Dinamite pegou o Vasco, afundou. O Eurico Miranda afundou mais ainda e agora o Alexandre Campelo mais ainda. Então, cara, vai ser bem difícil do sucessor do Alexandre Campelo em 3 anos colocar o Vasco lá em cima. E, meu amigo, não existe profissionalismo nessa diretoria do Vasco. Você não tem os melhores profissionais em cada área. Você tem ali pessoas dentro do Vasco só mesmo por aliança política. Não existe profissionalismo nenhum nessa gestão do presidente Alexandre Campelo. Essa é a verdade. Então essa foi mais uma promessa que ele não cumpriu ao torcedor do Vasco. E essa promessa aqui, cara, pra mim é a mais absurda de todas. A que ele menos cumpriu desde que entrou no Vasco. Assim que foi eleito o presidente do clube, Alexandre Campelo disse que o Vasco teria um time competitivo logo, tá ligado? Aí se passou o primeiro ano, tudo bem, ele tá acertando as coisas financeiramente, não acertou nada, mas era o que passava pro torcedor. Aí chegou o segundo ano, também nada, o Vasco continuava com o mesmo time fraco, sempre brigando na parte de baixo da tabela. E agora no terceiro ano do Alexandre Campelo, parece que as coisas pioraram mais ainda, o time não tem dinheiro algum para fazer contratações. E aí tudo bem, o Vasco não tem dinheiro para fazer contratações, mas tem alguns jogadores bons da base que podem subir, mesclar com 1 ou 2 jogadores contratados. Só que o problema é que as contratações que o Alexandre Campelo faz são totalmente equivocadas, começando pelos treinadores que ele escolhe, que são sempre fraquíssimos. Abel Braga, Alberto Valentim, pessoas que quando você vê sendo contratadas sabe que não tem futuro algum dentro do Vasco. E aí, né, o que esses treinadores fazem? Eles contratam jogadores ruins porque eles têm uma metodologia de trabalho ruim, e esses jogadores acabam tendo anos de contrato com o Vasco, e como são jogadores ruins, praticamente não vão ser utilizados, e assim que saírem do clube vão processar o Vasco por salários atrasados, porque vocês sabem a situação financeira que o Vasco se encontra hoje. Então, para o Vasco ter um time competitivo, teria que ter feito o oposto. Você não pode contratar Bruno César, Ribamar, Cláudio Vinck, jogadores desse porte, achando que você vai montar um time competitivo para brigar do meio para cima da tabela no Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer bem pelo contrário, o Vasco vai ficar brigando para
não cair com esses ex-jogadores em atividade ou contratando alguns jogadores desses aí que ninguém sabe nem como se tornaram profissionais. Se você pegar hoje o elenco do Vasco, você consegue contar nos dedos de uma mão os jogadores que são utilizáveis, porque o resto, pelo amor de Deus, cara, não tem condições. Então essa foi mais uma mentira de Alexandre Campelo. Ele não cumpriu com essa promessa, não montou um time competitivo pro Vasco. O Vasco continua com o mesmo time fraco que tinha antes dele entrar, ou até pior. Outra promessa furada do Alexandre Campelo foi o equilíbrio financeiro. Assim que ele assumiu a presidência do clube, ele falou que o Vasco seria um time equilibrado financeiramente. E você olhando hoje pro Vasco, não precisa ser nenhum especialista, você sabe que o Vasco não tem nada de equilíbrio financeiro. O Vasco está quebrado, até mesmo pior do que quando ele entrou no clube. Porque quando eu olho, cara, eu vejo um time com 5 meses de salários atrasados, um clube que gasta com salário de jogadores fracos, e o presidente do clube ainda gasta com contratações de jogadores fracos, com técnicos fracos, que só vão endividar o Vasco, colocando o clube na justiça com processos trabalhistas. Um exemplo aí é o Leandro de Zábato, né, cara? Um jogador que nem era tão ruim, mas que era um jogador que tem um nível sim abaixo do que o Vasco merece. Hoje ele já tá colocando o Vasco na justiça porque foi contratado. O Vasco não tinha condições de pagar os seus salários, porque era um salário muito alto por os padrões financeiros atuais do clube. E agora o Vasco tem que aguentar mais um processo trabalhista, fora outros mais de 100 processos trabalhistas que o Vasco tem na justiça, que tá devendo jogadores, treinadores. Então é complicado você ter um time equilibrado financeiramente se você contrata mal, se você gasta mal e se você não consegue gerar receita com aquele time que você montou. Olha, cara, eu ainda te digo mais, foi um milagre o Vasco ter conseguido chegar a esse alto número de sócios com esse time fraco dentro de campo, um time pífio que não empolga em nada o torcedor. Imagina só se o Vasco não tivesse essa quantidade de sócios, estaria com 6, 7 meses de salários atrasados. E por fim, a última promessa do Alexandre Campelo que não foi cumprido era o resgate do relacionamento do Vasco e também da sua gestão com o torcedor. Isso porque, né, rapaziada, na antiga gestão, na era Eurico Miranda, muitos torcedores que iam a São Januário e xingavam o Eurico Miranda acabavam apanhando dos seguranças do clube. Fora isso, também tinham torcedores que eram bloqueados nas redes sociais por criticar o atual presidente, e a promessa do Alexandre Campelo é que isso tudo mudaria quando ele assumisse a presidência do clube. Tudo bem, cara, nenhum torcedor mais foi bloqueado nas redes sociais que eu saiba, mas mesmo assim eu tenho certeza que você, torcedor vascaíno, não se sente nada próximo dessa diretoria do Vasco. Você sim é próximo do clube porque é o clube que você ama, é o time que você torce, que você sempre amou. Mais próximo dessa diretoria pífia, impossível ficar, não tem como, mano. Qualquer um vai criticar o Alexandre Campelo porque a sua administração é péssima. Então essa foi mais uma mentira do presidente do Vasco. Não houve reaproximação do torcedor com a sua gestão e nem com o clube. Então, rapaziada, essas são as 5 principais promessas do Alexandre Campelo que não foram cumpridas. Não é à toa que os funcionários do Vasco colocaram o apelido nele de Dr. Pinóquio, porque o cara promete, chega na hora não cumpre com nada que prometeu, eram apenas mentiras. Mas agora eu quero saber a sua opinião embaixo, o que você acha da gestão do Alexandre Campelo, boa, ruim ou péssima. Já comenta aí embaixo a sua opinião que eu vou estar lendo nos comentários e respondendo a todos. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ficando nessa, por hoje é isso, grande abraço, Francesco, é nóis e fui!
Homem bem.